pessoal, aqui é o professor Maxwell novamente, agora para corrigir os exercícios aqui do livro, tá? Vamos lá, página 308, não esquecendo que as questões que são discursivas nós vamos corrigir na semana que vem, quando a gente for corrigir os exercícios, né? Discursiva. Agora nós vamos corrigir só as múltiplas escolhas, não deixe de fazer os exercícios, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a questão número 1. Qual forma de governo era predominante nos países europeus durante o período em que incluíram os movimentos emancipacionistas no Brasil colonial? Quem marcou a letra A, monarquia absolutista? Muito bem. Número 2. Identifique as classes que integraram grande parte da conjuração baiana. Vamos lá. Letra D. Escravos, soldados, alfaiates e pequenos comerciantes. Como eu falei para vocês, né? Era mais a galera do povo mesmo, né? Vamos lá. A 3, 4, 5, 6 e 7 são discursivas. Então vocês vão fazer elas para casa, ficar como dever de casa, tá? Vamos lá. Número 8. O responsável pela transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 foi, essa é fácil, até eu falei lá na hora da aula, foi Marquês de Pombal, letra C. Vamos lá, número 9. Em 1798 surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento, qual é a letra? Letra E, tá? Defendia a abolição da escravatura e o aumento de remuneração dos soldados. Aí vocês estão vendo aí que eu tinha falado anteriormente, tá? A diferença entre a conjuração mineira e a baiana. A conjuração mineira não queria a libertação dos escravos, já a baiana queria a libertação dos escravos. Vamos lá. Vamos para o número 10. Nós estamos vendo aí, vocês estão vendo aí a bandeira dos Inconfidentes, não esquecendo que hoje também o Estado de Minas Gerais adotou até essa bandeira aí como a bandeira do Estado. Vamos lá. A bandeira de Minas Gerais, com a inscrição Liberdade, ainda que tardia, faz referência à Inconfidência Mineira em que se defendia... Qual é a letra, pessoal? Vamos lá. Letra E de novo. A constituição de uma república independente. Tá? Essa é a letra E. Número 11. No Brasil colônia, particularmente no século XVIII, ocorreram dois movimentos revolucionários que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira, em 1789, e Conjuração Baiana, em 1798. Quais as características são comuns entre elas? Letra C. Queriam romper com a dominação colonial e tiveram a influência do pensamento iluminista. Isso aí que eles tinham a favor. Aí eu já tinha falado a contra anteriormente. A conjuração mineira foi feita por elite e queria manter a escravidão, e a conjuração baiana, ela queria a libertação dos escravos e a participação era mais popular, tá? Vamos lá. A 12, a 13 são discursivas, como eu falei, vai ficar para casa. Do ponto de vista social, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana se diferenciaram, pois, vamos lá, letra A. Enquanto a primeira apresentou um forte caráter elística escravocrata, a segunda foi um movimento fortemente marcado pela ação das camadas populares e de um cunho abolicionista. Foi o que eu tinha falado já anteriormente aqui, né? Sem querer eu dei a resposta e essa aí estava até fácil, tanto que eu estou batendo na tecla aqui a diferença entre os dois movimentos, tá? Vamos lá, número 15. Ocorrida em 1789, foi uma das principais rebeliões ocorridas no Brasil e envolveu setores da elite intelectual, contestado o fisco e o próprio sistema colonial.
Entre seus objetivos ficava a proclamação da República e a fundação de fábrica. Trata-se da Inconfidência Mineira. Tá? A Inconfidência Mineira, incrível que pareça, uma das coisas que eles queriam fazer era começar a instalar as primeiras fábricas no Brasil. Tá? Então, se caso tivesse acontecido, que a história não vive de si, tá? Realmente o Brasil já seria industrializado desde lá de 1789, mas isso não aconteceu. Para vocês terem uma ideia, quando a gente estiver no 9º ano, a gente vai falar um pouco sobre isso. Para ter uma ideia, o Brasil só vai começar a se industrializar inicialmente durante a Primeira Guerra Mundial, que vai industrializar. Tinha algumas indústrias, mas vai começar a se industrializar na Primeira Guerra Mundial e depois a indústria de base só vai chegar no Brasil a partir da década de 1950, tá? Com Juscelino Kubitschek. Mas a gente só vai falar no 9º ano, é só para ficar como uma coisa de curiosidade. Tá bom? Vamos lá. A gente já corrigiu a 15, agora a gente vai a 16. A 16 vai ficar para casa, que ela é discursiva, tá? Vamos lá, 17. Considerando os conflitos sociais que ocorreram na segunda metade do século XVIII na América Portuguesa, podemos afirmar que a letra A, que diz: tanto na Inconfidência Mineira quanto na Baiana estava presente em parcela dos integrantes a noção de que os governos deveriam existir para garantir direitos naturais dos homens, como a liberdade e a prosperidade. Vamos lá, número 18. No Brasil colonial, particularmente no século XVIII, ocorreram dois movimentos revolucionários que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. Quais características são comuns entre eles? Queriam romper com a dominação colonial e tiveram a influência de pensamento iluministas. Letra C, tá? Vamos lá. A 19 e a 20 são discursivas. Então, prepare-se que semana que vem a aula vai ser um pouquinho mais longa da correção, porque tem muito exercício aí para fazer. Então, gente, não deixem de fazer, tá? Queria que me despedir hoje dessa aula e não esquecendo, na próxima aula nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Além da gente corrigir os exercícios, tá? Nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Uma aula muito boa, vocês vão gostar, tá? Um abração, até a próxima aula.